Olá, Rafael, Olá, tudo bom? tudo certo contigo? Tudo, na paz. Beleza? Boa noite, prof. Tudo Oi, bom? Fred. Tá com o neném pequeno aí chorando? Aqui do lado. Quanto tempo tá, Fred? 3 meses e alguns dias. Que legal, cara, parabéns. Muito obrigado, prof. Obrigado. Tô desligando o microfone aqui para não Tá atrapalhar, bom, viu? claro. Oi, Valeu. Grazi. Boa noite, tudo bem, professor? Tudo, no meio do Ceará para o mundo? Colegas. Hã? Do meio do Ceará para o mundo? Ceará para o mundo. Quarta-feira estamos aí pelo sul de volta, se Deus quiser. Aí como é que tu fez com a tua loja, Grazi? Eu tenho as meninas, as funcionárias, né? E Então, daí as redes sociais, que é o que eu estou vendendo agora, né? Eu trabalho daqui daí, porque quem posta, quem cria matéria e tudo somos eu e a minha filha. Então a entendi. gente vai controlando, as clientes também, eu vou chamando daqui, Aham, porque dentro da loja, professor, esperar que o cliente chegue, não tá não tem chegando, né? como. Poxa vida. Mas, em Oi, Fred. contrapartida, Boa noite, tudo bem? Bom, desde que eu abri a loja, esse período da pandemia foi o período que eu mais vendi. olha que legal, que bacana. E gente nova ou gente antiga? Assim, os antigos permanecem, mas muita gente nova. Pô, que Muito, assim. bom. Então, no teu caso, foi extremamente benéfico, então. Que legal. Há muita gente nova. Mas muito mais pela disposição do que da forma que a gente está trabalhando, né? Porque daí, o que acontece? Eu mesmo virei não é uma motoboy, é uma carroguel, vamos dizer. Daí eu trabalho só com malinha. Eu faço as malas e levo nas casas, né? Aham. Tudo via sistema, orçamento e tudo. E Sim. daí as pessoas em casa acabam comprando mais, né? Se Legal. dispõem, assim. Mudou totalmente, né? Que nem eu digo, estudei tanto e agora passo nessa correria, mas não dá para reclamar, assim, a forma que teve para sobreviver, né? Que bom, cara. Parabéns. Nota O que 10. tu tá vendendo, Graciela? Eu tenho uma loja, já fazem 2 anos, de roupa infantil e juvenil. Meu público-alvo ali é dos 7 aos 14 anos, assim. Eu vendo do tamanho 1 ao 18, mas o pretinho é o que mais, que é o público que todo mundo fala que é mais chato, mais complicado, né? É o que eu consigo atender mais, assim. Bem, bem bom, graças a Deus. Mas as tuas regiões que tu vais entregar é Grande Porto Alegre ou só ali na tua região? Não, a maioria é Guaíba e Eldorado, que são as 2 cidades, né? Tá. Mas eu organizo um dia, aí, tipo, 5 horas da tarde eu saio e faço todas as entregas. Aí Aham. no dia seguinte, final da manhã, eu passo o recado e faço o fechamento de venda daí, né? Que legal. É assim, é um risco, né? Porque, tipo, tem casa, a maioria das casas a gente nem conhecia, né? Então, mas, né, a gente faz orçamento, todas as peças que vão, as peças que voltam. E aí, eu acho que isso que pegou, assim, que o pessoal, de certa forma, gostou pela confiança, assim, né? Tá. Que bom. Ô, Grazi, deixa eu aproveitar e fazer a propaganda antes do pessoal entrar. Tem até 3 colegas dessa turma que estão fazendo parte. Desde abril, eu e um grupo de professores fazemos parte de um negócio chamado IFRS Contribui. É uma iniciativa do campus Viamão, que aí outros 8 campi, inclusive o nosso, se agregaram. E a gente ajuda pequenos empreendedores, profissionais autônomos e pequenas cooperativas a melhorar o desempenho do seu negócio ou a resolver os problemas que a pandemia acabou causando. Tá? Nós já temos um bom volume de clientes atendidos. Essa semana entraram mais 2 confeitarias, uma de Cachoeiro do Sul e a outra nem lembro de onde é. Cafeteria. Bom, tem de tudo, tem de roupa, tem de portal de coisas, nós atendemos em todas as áreas possíveis. E aí, essa semana, nesse meio tempo, eu criei um projeto de extensão, o IFS Reage, que vai trabalhar em conjunto com o Contribui. Por que eu criei esse troço? Porque no Contribui, os alunos não podiam participar, era uma coisa que me desagradava. No Reage, os alunos já fazem parte desde o início da criação, vão participar das demandas, no começo como ouvintes, depois na reunião. A gente são 3 reuniões. A primeira que a gente ouve o cliente,
a segunda que a gente discute entre nós e a terceira que a gente entrega as soluções, tá? E aí, resultado, eles já fizeram alguns trabalhos comigo, o pessoal lá do Contribuir acabou se engraçando, então agora abriu também para os alunos. Mas o fato é que se você precisar de alguma coisa, de qualquer tipo, de marketing financeiro, a logística, a operacional, a entrega, você pede, a gente não cobra nada, a gente tenta agendar um dia que você e nós possamos, é montada uma equipe de pessoas, aí a gente agenda o encontro, então é tudo virtual. Sim. É fácil de organizar as coisas. Tivemos uma clínica de fisioterapia que o problema delas é contratual, não só entre elas, mas entre elas e os demais parceiros. Então, criamos os contratos, os termos, para elas não terem problemas trabalhistas. Então, quer dizer, tem de tudo. Tá? Por incrível que pareça, o que mais entra é comida. Todos eles prometem que depois que passar a pandemia, nós vamos ser convidados a comer, nós vamos engordar uns 50 quilos. Ah, legal. Obrigada, professor. Eu vou dar uma pensada assim. Não, pode ser agora, pode ser no futuro, tanto faz. Né? O projeto não vai acabar por causa da pandemia. Acho que tem que aproveitar a oportunidade, assim, acho que é o momento da gente se reestruturar, porque com certeza os negócios não vão ser mais os mesmos, assim, isso eu não tenho dúvida. Não. É o que a gente acha também. Essa semana eu vou mandar para todo mundo, todos os que são meus alunos e os servidores, um site para as pessoas conhecerem. E aí, se quiserem preencher a fichinha, mas guarda lá o site para ti e no dia que você precisar, legal. à disposição. Não, com certeza. Tá? Valeu, professor. Bom, vamos lá ver quanto nós temos. Pessoal, boa tarde aos que... Boa tarde, não, boa noite aos que chegaram há pouco. Eu estava falando com a Ana Paula, eu vou pedir desculpas a vocês vão ver que eu estou deitado, porque eu estou deitado mesmo. Eu me operei na quarta-feira passada, eu botei uma prótese no meu joelho esquerdo, depois eu vou ter que botar no direito, e isso me obriga a ficar com a perna na horizontal, com gelo direto, 24 horas por dia, e eu não consigo ficar sentado, então por isso eu saí da mesa e vim para uma cama e estou cheio de travesseiro atrás, porque a coluna não aguenta mais, porque eu dou aula assim, durmo assim, trabalho assim, então a coluna está num estado de petição de miséria. Mas bom que eu dei sorte que o quarto do hospital, eu fiquei lá até sábado, tinha internet, então eu consegui botar minha vida em dia, não fiquei devendo e-mail para ninguém, quem mandou trabalho eu respondi, inclusive vocês, tá? Hoje é o nosso encontro final, eu gostaria de lembrar a vocês todos que nós temos, alguns até já mandaram, tá? Mas é bom lembrar. Nós temos 2 trabalhos finais. Opa, deixa eu ter alguém chegando aqui. Que é a resenha dos artigos sobre diversidade e inclusão, que foi para matar aquela aula que nós não vamos ter, que no dia 19 vocês já vão ter um novo professor, e o trabalho de atividade final individual, que também é muito ligeiro, não vai matar muito tempo de vocês têm que me entregar até o dia 12 por e-mail, tá? Tanto um quanto o outro, tá? Dos que estavam faltando os trabalhos sobre negociação, quase todo mundo entregou, só 2 não mandaram, mesmo me mandando e-mail, então foi uma opção. Tem até hoje. Oi. Tudo bom, Sérgio? Tudo bom, querido. Só não sei quem está falando, porque eu não estou vendo. Vitor, fala. Não está perdendo muito, mas vou... sobre esse trabalho final, ali, esse que vale 1 ponto, é uma resenha sobre um dos artigos de diversidade, e esse trabalho final que vale 3,5 pontos, eu estava lendo o teu plano, me desculpa, que eu estava lendo agora, tá certo? O que é a pegada desse trabalho final? Porque diz assim, atividade final individual, entrega até 12/10 por e-mail, Sérgio, 3 pontos. E aí não diz o que, pelo menos na tua... O trabalho está lá no Moodle. Tá. Aí ele está lá exatamente como atividade final. Tá? Então tá bom. Obrigado. Eu tenho sempre que deixar tudo no Moodle, porque eu tenho que partir do princípio que tem que ter uma prova de que vocês fizeram algumas coisas, né? Eu só não gosto de receber os trabalhos de vocês via Moodle, que eu confesso a vocês que não é um sistema muito amigo de quem está recebendo os trabalhos. Eu tenho que baixar, é um inferno, para poder localizar os troços é um inferno, porque vocês são vários nomes, então é muito mais prático receber por e-mail e já ir respondendo do que ficar olhando lá de vez em quando no Moodle. E eu respondo muito mais rápido a vocês com a devolutiva, tá? Mas eu realmente, eu tenho algumas implicâncias, eu acho que é um sistema legal porque é de graça, mas tem coisas que um Blackboard da vida já não... Sabe, umas coisas que podiam ser atualizadas, né? Gustavo.
Tem que ser para os gênios programadores, eu não sou da ala. Bom, vamos nós. Hoje a nossa aula vai se desenrolar de uma forma ligeira, vocês vão ver que eu vou trazer de novo alguma coisa de relação ao hospital, talvez até seja repetitivo em algumas delas, mas e por que eu trago o hospital? Não porque seja a área que eu tenho o último contato em termos de não acadêmico, eu tenho outros contatos com outras coisas, mas é para mostrar para vocês que aquilo que acontece no hospital acontece em qualquer empresa. Só que no hospital o dano é maior. A gente mata, né? Então, na pior das hipóteses, é o que eu falo sempre para minha mulher, eu tenho implicância com o ensino à distância, tá, pessoal? Uma enorme implicância, e sempre que alguém me pergunta o que eu acho do ensino à distância, a minha resposta é sempre a mesma: mantenha a distância do ensino à distância. Algumas atividades profissionais, algumas coisas podem ser à distância. Eu não vejo como ensinar contabilidade, por exemplo, para administrador à distância, porque aquilo é um desenvolvimento de um raciocínio que vai acontecendo aos pouquinhos. Eu também não entendo como desenvolver visão sistêmica para um administrador à distância, porque a gente precisa discutir para gerar novos pensamentos, novas maneiras de pensar, que nem sempre a gente vai concordar, mas sempre vai tirar a gente da nossa zona de conforto, na nossa maneira de pensar. E, de um modo geral, as atividades à distância permitem pouca discussão. Não nesse modelo que a gente está fazendo aqui, que a gente mal consegue se ver, mas ainda se vê, mas aquele que já é pré-gravado, que você assiste quando quer. Bom, mas tem o fórum. Cara, o cara bota um negócio do fórum, aí alguém vai e interage, aí o outro fala a mesma coisa que os outros dois falaram, só para dizer que participou e para ganhar notinha. De modo geral, é um fiasco. E algumas outras profissões, a educação à distância, ela pode matar. Eu não consigo enxergar a educação à distância na enfermagem, mas ela está sendo praticada hoje no Brasil, tanto para curso técnico quanto para graduação. E me preocupa demais que isso esteja sendo levado dessa forma. Também tenho preocupação, e eu já mostrei isso em alguns artigos que eu mandei para vocês, em relação ao home office. Eu acho legal, eu acho uma maneira de economizar dinheiro, mas eu não acho que dê para ser só home office. Algumas atividades como programação, e tal, talvez boa parte da programação, mas chega uma hora que até na programação eu preciso discutir com outros dúvidas que eu tenho de como construir um determinado artefato, que às vezes só olho no olho, ou uma chegada no cafezinho eu vou conseguir. Quando a gente fala em inovação, a gente fala em compartilhamento de conhecimento. E compartilhar significa estar presencialmente. Está cheio de estudo mostrando que geograficamente as pessoas, quanto mais perto estiverem, principalmente se for uma empresa com vários prédios, quanto mais perto esses prédios, em alguns setores desses prédios estiverem, por exemplo, operação ou produção com design, mais chance eu vou ter de inovar o processo. Diz, cara, vocês bolaram um troço outro dia. Fica bonitinho, mas não é prático de encaixar, ou não é prático de consertar, ou não é prático de fazer manutenção. Aí o camarada vai e diz, vamos mudar o projeto, eu não tinha olhado isso com esse olhar. E que isso o home office não vai ter, tá? Por mais esforço que as empresas tenham, por melhor internet que você tenha, o esbarrar no dia a dia vai fazer toda a diferença. Isso nos leva à matéria de hoje, que é a tal da argumentação. Cara, para poder argumentar, eu tenho que olhar a tua linguagem corporal. Se eu consigo olhar a tua linguagem corporal, eu consigo, muitas vezes, repetir. Isso é um macete, tá? Isso não está na teoria. Muitas vezes, se eu repito os teus movimentos, os teus trejeitos, enquanto a gente conversa, mais cumplicidade você passa a sentir de mim. E menos resistência a mim. Se você tem determinados cacoetes que eu, com o tempo, vou pescando ao longo da nossa convivência, e eu começar a repetir isso quando a gente estiver discutindo, mais chance eu tenho de ter você como meu aliado, não contra mim. Né? E o home office não vai permitir essas coisas. Eu não tenho, por melhor resolução que tem a minha câmera, por melhor resolução que tem a câmera de vocês e a velocidade da nossa internet, não é a mesma coisa. Tá? Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Antes que eu continue? Sim, tá, joia. E aí, quando a gente quer argumentar, a gente tem que dar algum sentido, né? Algum sentido que faça sentido para ambos, naquilo que eu estou tentando falar. É o que eu estou tentando mostrar para vocês, e talvez nem todos vocês concordem comigo, sobre EAD. Por que eu tenho essa percepção? Porque eu já dei um porrão de aula EAD muito antes do EAD virar moda. Minha experiência como professor
foi numa pós-graduação EAD falando sobre Balanced Scorecard de planejamento estratégico. Cara, eu tinha aluno do Brasil inteiro. Sabe qual era a interação que eu tinha com os meus alunos? Pelos chats e tal, e eu respondia muito rápido, e os alunos adoravam que eu respondia rápido, mas era eu que respondia rápido, os outros professores do curso não respondiam rápido. Então, cara, tem carências, né? E por que eu respondia rápido? Porque eu estava cheio de tesão. Pô, a primeira vez que eu dou aula para alguém, talvez se eu fosse hoje, talvez não respondesse naquela velocidade, não sei. Eu ainda respondo muito rápido, mas eu não sei se eu responderia. Então, não posso dizer que sou eu e tal. São momentos da vida da gente, né? E sem argumentar, sem a nossa capacidade de argumentar, e a linguagem corporal faz parte dessa argumentação, a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Por exemplo, vamos pegar o Fred aqui, como cobaia da vez. Por mais que o Fred queira se concentrar, ele está com um bebê de 3 meses e pouco do lado dele. Não dá para exigir do cara um nível de concentração de outros que não tem ninguém. Eu, por exemplo, estou isolado no meu escritório aqui embaixo. Normalmente eu estou numa mesa grande onde tem os meus filhos tendo aula de programação quando eu dou aula para vocês. Então eles estão lá, eu estou aqui, à distância e com a porta fechada não os vejo. Mas aí tem sempre alguém passando no corredor, tem sempre minha sogra que é do interior de Veranópolis, que não entende que eu estou dando aula, que ela acha que eu estou só enrolando, que eu não faço nada. E assim vai, aí me olha com aquele olhar do tipo, o que ele está fazendo? Entende? Não tem como você se colocar no lugar do outro, a não ser que consiga, de fato, enxergar o outro. Senão é muito mais complicado. E aí vem a importância dos nossos relacionamentos interpessoais. E eu trago os relacionamentos interpessoais aqui como pequenos momentos. Eu boto como frações, mas é como pequenos momentos de acertos e erros nos relacionamentos entre nós. Nós somos, individualmente, o resultado dos nossos erros. O Fred botou um recado aqui, é verdade, Fred. Nós somos o que os nossos erros causaram, que nós nos demos conta desses erros e melhoramos. Nós, basicamente, não valorizamos os nossos acertos, aliás, muito pouca gente valoriza os nossos acertos, nem nós. Se a gente, durante esse nosso relacionamento, essa nossa construção da nossa convivência dentro de uma empresa ou dentro da família, começarmos a pesar os prós e os contras, nós conseguimos construir um relacionamento interpessoal interessante. Eu falei isso hoje porque isso é uma coisa que me entristece, tá? E vou repetir para a aula de vocês. 16% dos casais se separaram durante a pandemia no Brasil, fora o volume estúpido que eu esqueci de pessoas que pesquisaram divórcio amigável, divórcio não litigioso na internet. Ou seja, tinha muito mais gente que tinha intenção de divorciar, não divorciou por motivo A, B ou C, sendo que 16% dessas pessoas foram vias de fato durante a pandemia. Alguns podem poderar aí. Mas eram coisas que já não vinham bem antes e não eram vistas? Muito possivelmente. Outras talvez tenham sido vistas só agora. Mas o fato é, as pessoas não estão conseguindo se colocar no lugar do outro, não estão conseguindo pesar os prós e os contras dessa convivência e estão preferindo terminar uma relação que, você sabe, não tem só impacto emocional, mas também tem um impacto econômico violento na vida das pessoas. Tanto é que eu já falei para vocês que eu adoro comprar casa, imóvel de gente que está se separando, porque você sempre faz um bom negócio, porque a primeira coisa que essas pessoas querem fazer é ficarem livres umas das outras, o que é uma pena. Elas deviam terminar um relacionamento como amigos e terminam como inimigos. Comigo, no primeiro casamento, foi igual. Quero ver lá longe, mas não quero ver lá aqui perto. Não quero mal, mas também não quero bem. Entendo isso do jeito que vocês quiserem. Essas pequenas variáveis que vão acontecendo no dia a dia do relacionamento é que vão determinar se aquele conjunto de coisas boas que eu vejo sobre a pessoa são superiores ao conjunto de coisas ruins que eu vejo sobre a pessoa. E vão construindo a nossa confiança ao longo desse relacionamento. Confiança, pessoal, vocês levam meses para construir. E levam milionésimos de segundo para destruir. E é extremamente importante que vocês tenham isso em mente toda vez que vocês vão ter um relacionamento colocado à prova com alguém com quem vocês se relacionam há tempo. Eu me refiro profissionalmente. Se vocês em algum momento forem provocados, por exemplo, a ter uma atitude que vocês consideram não ética,
e para não desagradar aquela pessoa, vocês toparem, põe-os no lugar daquela pessoa que vai falar, que vai propor isso a vocês, como ou ela pode estar te testando para ver o quão honesta você é e quão ético você é, ou ela pode não ter sido nunca a pessoa ética que você pensou que ela fosse e está querendo te levar para o buraco junto contigo, junto com ela. E aí se perguntem se vale a pena vocês queimarem todos os demais relacionamentos por causa de um ganho que é efêmero. Porque todo ganho advindo de uma relação não ética é efêmero. Ele mais cedo ou mais tarde a gente perde, ou a gente ganha muito dinheiro e rapidamente a gente gasta aquele dinheiro, ou toda uma construção que a gente veio fazendo ao longo da nossa vida vai para o beleléu. Como fazer isso numa empresa? Sejam éticos sempre. Não existe meio grávida e não existe meio certo. Façam o certo. Para os meus setores lá, eu vou dizer para vocês o que eu falava para eles, tá? Eram 265 pessoas em média que eu cuidava em cada um dos hospitais, num universo de 1.500 profissionais num hospital e de 2.000 no outro hospital. Tá com dúvida? Faz o que for melhor para o paciente. Que aí você não precisa me perguntar. Façam a mesma coisa nos setores de vocês. Tá com dúvida? Tem que tomar a decisão agora? Faz o que for melhor para o cliente. Porque vocês vão pecar a mais, nunca para menos. E se alguém vier peitar vocês que vocês tomaram uma decisão indevida, vocês expliquem que naquele momento, com as informações que vocês tinham, a melhor decisão era aquela que iria gerar um benefício para aquele cliente. Vocês poderão vir sendo censurados? Claro que poderão. Se o chefe de vocês for um boçal, certamente. Mas se tiver um pouquinho de cérebro na empresa, vocês vão entender, ou as pessoas de lá vão entender, que a melhor decisão naquele momento era aquela. É muito fácil você criticar alguém quando você teve horas, dias, para pensar naquele processo. E não como os muitos de vocês e eu tive durante a boa parte da minha vida, de milionésimos de segundo para tomar uma decisão que poderia influenciar naquele relacionamento dali para frente. Certo? Empatia. Coloque-se no lugar do outro. E isso também serve para hospitais, que é o que eu vou mostrar para vocês, que foi o resultado da minha tese, que é a necessidade de haver confiança. Vou narrar para vocês o que aconteceu comigo nesta minha internação de 4 dias. Eu estava no quarto semi, o sujeito do lado era um chato de galocha, realmente ele era muito chato, a família dele toda era muito complicada, mas ele estava certo, extremamente certo numa das coisas que aconteceu. Um dos turnos mexeu nos curativos dele, e o turno que assumiu, o que fizeram no teu curativo aqui? E ele respondeu, não sei, quem tem que me dizer é você. E eu disse, não, mas eu não estava no teu turno, não fui eu que fiz esse curativo. E aí a resposta que ele não pôde dar porque não tinha conhecimento e eu, doido para me meter, não me meti, sim, e vocês não passam plantão? Vocês não escrevem no prontuário? O que acontecia com aqueles vários turnos desse hospital onde eu fiquei? Aliás, já vou cantar a pedra aqui, se chama Hospital Regina, se vocês puderem, evitem de internar lá, porque vocês têm grande chance de sair com mais doenças do que entraram. Um horror. As irmãzinhas gostam de ganhar dinheiro, elas fazem um monte de fichinha para você assinar dizendo que vai cobrar isso, vai cobrar aquilo, mas na hora de dar o atendimento eles são um horror. É extremamente importante que um turno confie no outro e veja, e escreva, e passe uns para os outros tudo o que aconteceu com aquele paciente naquele tempo todo. É muito ruim quando um paciente que é leigo diz para ti, quem devia saber era você, e ele está certo, né? Mas como o cara era muito chato, eu fiquei na minha. Senão ia aumentar ainda mais a situação, e isso era 3 e pouca da manhã. Eu doido para dormir, o cara gritando. Bom, já falei para vocês que mais ou menos 6 pessoas morrem por hora. Eu falei isso para vocês no penúltimo encontro, no último encontro. 6 pessoas morrem por hora nos hospitais brasileiros. O estudo é de 2018, com dados de 2017, sendo que 4 deles são por eventos que poderiam ser evitados por falta de comunicação entre as pessoas. Isso é muito, muito grave, porque também nós usamos produtos e compramos serviços de empresas que não se falaram. Vocês todos devem estar a par daquela história da Volkswagen, que vendeu carros que poluíam muito mais, porque um determinado setor lá entendeu que era preciso economizar dinheiro da Volks e aumentar os bônus que eles iam ganhar, mentindo nos padrões técnicos dos testes de poluição. Finalmente aquilo lá foi descoberto, culparam o cara e mais as pessoas que estavam envolvidas, quando na verdade a alta direção, que o homem não ia ter tomado uma decisão dessa
sem que mais gente soubesse, mas queimaram os pequenininhos, tá? Anos antes, também de forma extremamente perigosa, a General Motors fez um estudo e descobriu o seguinte: se eles mudassem um parafuso do miolo da ignição, onde a gente bota a chave, de um parafuso, eu estou chutando os valores aqui que eu não lembro mais, tá? De 2 milímetros para 0,04 milímetros, ele ia continuar trancando, mas ia haver uma economia de não sei quantos dólares por miolo de ignição, vezes o número de carros fabricados no mundo. Fantástico. Qual foi o problema? Esses carros começaram a capotar com o tempo e as pessoas começaram a morrer. Foi preciso morrer 9 motoristas nos Estados Unidos para descobrir o que tinha acontecido. Aquelas pessoas que têm mania de botar enfeites no chaveiro, esse chaveiro ficava mais pesado e eles não testaram com essa possibilidade. E essa chave começava a empurrar o miolo com o peso do enfeite, e à medida que empurrava o miolo, ele desligava o carro durante o movimento. E o carro ficava incontrolável, o volante ficava duro, e as pessoas capotavam e morriam. O que houve? Falta de diálogo entre as partes. Alguém teve uma ideia, não testaram o suficiente e foi feita a desgraça. Nos hospitais, as coisas que mais geram morte é pneumonia, porque a pessoa fica muito tempo deitada. Eu, inclusive, estou com esse cara nas minhas costas por causa de ter ficado tanto tempo deitado. Infecção no trato urinário, que é em função daquele monte de caninho que eles enfiam na uretra da gente para poder sair o xixi. Infecção no bloco cirúrgico e complicação com os montes de acessos, aqueles que eles botam os soros, tá? Aquele tem prazo de validade, tem que ser manipulado da forma correta, senão entra bicho por ali. E é a razão de muita gente estar com problema com o Covid, porque os acessos estão infectando e as pessoas estão morrendo não por causa da Covid, mas das infecções causadas pelos acessos. Pesados, a única coisa que eu posso garantir a vocês é que vocês soubessem metade do que eu sei sobre o hospital, vocês nunca mais entravam num. O que significa isso em termos de custo? A falta desse diálogo entre as pessoas, já que tem gente que gosta só de número. Significa que os pacientes ficam internados mais tempo do que deveriam ser, em média 14 dias mais. Isso, em média, 14,4 dias mais, significa que eu precisaria de menos leito do que eu tenho hoje, menos estrutura, menos recurso público sendo colocado, ou menos recurso privado, para gerar um benefício maior a muito mais gente, se eu não tivesse tanto gasto. E, obviamente, na iniciativa privada, como eles têm grande preocupação de reduzir média de internação, é um pouco menor, 10,5, mas na média as duas coisas dão 14,4. E aí eu fiz a tese em função dessas minhas experiências, eu fiz com 32 profissionais, e o que eu descobri, de 3 hospitais diferentes, e o que eu descobri, então as várias funções, é de que essas pessoas estão em cargos extremamente importantes e não se falam. Elas simplesmente não se conversam. Não há integração de espécie alguma. Os profissionais que são operacionais têm grande mágoa e, pasmem, eu tenho contato com 2 desses hospitais ainda muito forte, em função de outros projetos que eu estou envolvido de pesquisa, e esse distanciamento não melhorou em nada, eles continuam não sabendo quem é o diretor, quem é quem, quando passam não cumprimentam, porque o diretor acha que ninguém sabe quem são, mas as pessoas sabem fisicamente quem eles são, e eles, no mínimo, deviam dizer um bom dia, né? No mínimo. Os setores, de um modo geral, acham que são hospitais dentro de hospitais, então eles funcionam como silos herméticos. Essa expressão silos herméticos é importante que vocês aprendam, porque é uma expressão usada em qualquer tipo de organização, tá? Silos herméticos é quando um setor acha que ele é o principal dentro da empresa e, para se proteger, cria uma casca que ninguém consegue penetrar lá dentro, nem entra nem sai nada de informação lá de dentro. Dependendo do meu cargo dentro da empresa, eu não tenho nada a ver, então as pessoas não entendem por que os médicos agem da maneira como agem. E uma das conclusões que eu cheguei é de que os médicos têm um patrimônio importante, que é o seu CRM, o Conselho Regional de Medicina. Se eles fazem alguma coisa que vai contra aquilo que o Conselho lhes prega, eles podem perder o maior patrimônio que eles têm, que é o Conselho. Então, eles agem de forma individual, mesmo que isso represente custos mais altos para o hospital, e é possível até quebra desse hospital, mas eles preferem fazer isso desse jeito do que dividir as suas experiências e seus conhecimentos com os demais, tá? Esses hospitais fazem rounds. Rounds são conversas, assim como a gente nas empresas tem os nossos briefings, os meet briefings,
que é aqueles nossos encontros. Em hospitais a gente faz um encontro de diversos profissionais, que vão da fisioterapeuta ao pessoal-chefe da higienização, passando por um médico, para falar sobre por que tal paciente está ficando mais tempo internado do que deveria estar, por que esse paciente ainda não foi embora, e assim por diante. De um modo geral, esses rounds todos, eles não incluem as pessoas que estão em contato direto com o paciente. Isso inclui a tal da enfermeira, que não é chamada gerente de enfermagem, não é chamada a enfermeira do andar, ou uma técnica de enfermagem que tenha lidado com aquele paciente. Isso é grave, porque é informação boa, que eu poderia entender o que estava acontecendo, não está chegando naquele round, porque eu excluí aquela pessoa só porque ela é de um nível hierárquico inferior. Os médicos, já falei, não se integram com ninguém, e eles, pasmem, um dos hospitais, inclusive, considerado de ponta aqui em Porto Alegre, eles reúnem técnicos de enfermagem em uma reunião separada dos enfermeiros, porque os técnicos têm medo de falar as coisas que pensam na frente dos enfermeiros e serem perseguidos. Bom, se o técnico... Professor, Oi. Só um minutinho para entender. Então, esses profissionais de beira de leite são todos aqueles, como tu falou, que têm contato com os pacientes. Perfeito. Então existe uma reunião só com os médicos, depois uma reunião só das enfermeiras, depois uma só dos técnicos. Nenhum tem uma com os três, tantos... Perfeito. E quando tem, que é o round, é um médico que representa vários médicos, ele é contratado do hospital para poder conversar com o médico assistente. Tem o gerente da enfermagem, tem o gerente da hotelaria, tem os aspones. Você sabe o que é aspone? Assessor de porra nenhuma. Assessor de porra nenhuma. Tem os aspones. A pessoa que de fato está no operacional no dia a dia não está lá. E esse é o grande problema das empresas. A gente não chama para conversa, é por isso que os planejamentos estratégicos não dão certo. A gente não chama para conversa aquele que está em contato direto com o cliente. Eu não vou implementar algo que eu não sei para que serve. Você criou aí na alta gestão um planejamento estratégico que você diz que é importante para a gente crescer não sei quantos por cento, não sei quantos anos, mas você não explicou nem por que isso é importante e como eu vou fazer isso. Só disse para fazer. E aí o que eu faço? Eu não faço. Eu saboto. E é assim em qualquer empresa. É assim na tua família. Se você chegar lá para tua família, vamos supor, vocês são 5 na casa, tá? Um casal e mais 3 filhos. E disserem assim, a gente está querendo viajar para a Europa. Ok. Vamos ter que economizar. Ok. Tá. Mas por que é importante? O que tem de legal na Europa que eu, com meus 10 anos, queira ir? Eu quero ir para Disney, não quero ir para a Europa. Eu tô com 15, mãe. Que Europa? Europa é coisa de velho. Eu quero ir para Disney. O que tem na Europa que vai me fazer deixar de ir para barzinho, deixar de comprar vestido, deixar de comprar sapato, o menino de comprar o game mais novo? Eu preciso fazer com que eles entendam o quanto aquilo vai agregar e mostrar, olha, eu gostaria de levar vocês para a Europa e para Disney, mas eu não posso as duas coisas. E entre levar alguma coisa que vai fazer toda a diferença na educação de vocês, que vocês vão conhecer a história da humanidade e um monte de culturas diferentes indo num continente só, do que indo para os Estados Unidos, conhecendo um parque de diversões, que você fica 2 horas na fila e de vez em quando o Mickey Mouse vai te dar um abraço e tirar uma foto contigo. Certo? Agora, por que as crianças não compraram a ideia? Porque você não explicou direito, e assim acontece nas empresas. Não é diferente. Gente, as empresas são o retrato do que acontece na nossa sociedade, nas nossas famílias. Então, a gente não pode se eximir disso, certo? A gente tem que melhorar a comunicação. Alguém quer falar? Professor, eu acho que é até um pouco mais complexo do que isso, né? Porque aquele ente que está determinando o que vai ser feito, não é nem a questão de ter explicado. Muitas vezes o que ele estabelece não está em acordo com as outras áreas. Então, não é nem a questão de dizer, tu não me argumentou. É determinada uma coisa tão descabida que não teve participação dos outros, que não faz sentido para a organização. Não se consegue nem mensurar de que forma aquilo vai impactar nos negócios. Porque, além de ser numa esfera, às vezes, né, mais de gestão, que não conhece o dia a dia, também fica numa esfera de quem não sabe o resultado lá no cliente final. Então, isso é bem comum mesmo, chega a ser assustador, né?
Verdade. Por exemplo, nas refinarias tem essa questão da reunião que a Stephanie estava falando, né? Tinha muita dificuldade de uniformização das informações, e aí nas refinarias da Petrobras eles criaram, talvez vocês já tenham ouvido, porque esse termo é bem comum na área do petróleo, né? Todo dia de manhã, bem cedo, no primeiro horário, tem o que eles chamam de missa. É a reunião que tem um representante de cada setor. E aí aquela pessoa, ela fica, tipo, encarregada de transmitir o conhecimento e identificar que os assuntos que estão acontecendo muitas vezes vão ter que ser delegados para outras pessoas, ou precisa chamar alguém mais de ponta para tentar diminuir esse tipo de falha de comunicação e também, né, de diretrizes, porque se tu não conhece o que tu está determinando, tu pode determinar coisas completamente descabidas, né? Que não vão gerar resultado, pelo contrário, vão às vezes atrasar o teu negócio. Não tem noção de causa e consequência, né? Esse é o grande problema. Essa questão da reunião que a Giovana falou foi muito crítica numa empresa que eu trabalhei. Eles tinham também uma reunião religiosamente às 8h30 da manhã todos os dias, e um representante de cada setor, mas muitas vezes mandavam uma pessoa que nem estava por dentro do que acontecia nas reuniões, né? O meu setor, por exemplo, mandava cada dia uma pessoa diferente que era responsável por dizer todas as informações. Mas o que eu notava era que normalmente as pessoas que iam estavam muito perdidas assim na reunião, porque não sabiam o que tinha acontecido no dia anterior, não estavam familiarizados, chegavam e passavam um recado sem ter um conhecimento maior, né? Então, realmente, as pessoas, apesar de ter essas reuniões, a informação ela era como se fosse um telefone sem fio. É muito difícil. Pegando também o exemplo que o senhor falou da internação, eu fiquei internada 17 dias antes de ter o meu filho mais novo, porque eu tive pré-eclâmpsia. E a enfermeira que me atendeu num determinado dia, eu precisava de uma medicação para desobstruir o meu nariz, porque eu estava muito difícil de respirar, e ela me deu um soro fisiológico que tem bastante sódio. E a enfermeira que me atendeu no período seguinte ficou bem irritada assim, com a atitude dessa outra, porque pré-eclâmpsia, para quem não sabe, é pressão alta, né? Então eu não poderia estar ingerindo nenhum tipo de medicação com alto teor de sódio. E foi bem difícil, assim, é um hospital que, a princípio, né, para quem é leigo e não tá nesse meio, vê como um hospital referência em Porto Alegre. Foi bem difícil essa minha situação. Faço ideia. Botando meus 20 centavos na história, tá? Peraí, será que eu tô com o microfone aberto? Tô, ok. Eu trabalhei num hospital no litoral, tá? E a questão de problema de comunicação e reuniões é exatamente como o senhor descreveu. Além disso, eu pude também trabalhar há pouco tempo numa secretaria de saúde, um tempinho. Teve o mesmo problema e algo que me chamou muita atenção. Eles pretendiam dar tablets para os agentes comunitários de saúde. Uhum. Só que o objetivo não era só agilizar o trabalho. Era usar junto um GPS para confirmar a rota que esse agente comunitário estava fazendo na cidade. E aí esse agente comunitário se viu no seguinte dilema. Se ele aceitasse o tablet, ele ficava responsável pelo tablet. Ou seja, se ele fosse assaltado, ele ia ter que pagar o tablet. Nenhum agente comunitário da cidade aceitou. Com isso, tu não tinha agilidade, tu não tinha fiscalização do trabalho deles. Sim. E se eles perdessem o tablet, quem pagava era eles. Não pôde dar certo. Bom, era meus 20 centavos na história. A mesma aconteceu comigo. Eu só vou aproveitar para não esquecer. Jéssica e Felipe, eu mandei um e-mail para vocês umas 2 horas antes, para vocês preencherem o cadastro lá do IFS Reage, tá? Já falei com a Stephanie. Tá bom. Tá bom. Obrigada. Nós vamos botar o site no ar essa semana. Bom, outra coisa que acontece que é extremamente comum em qualquer empresa é sobrecarga de trabalho. Pessoal, vocês sabem como criar uma pessoa incompetente? Como transformar uma pessoa competente em incompetente? Melhor perguntando. Atolar ela de trabalho. Atola ela de trabalho. Uma pessoa que é competente, ela é normalmente uma pessoa que adora desafio e não sabe dizer não. Ela sofre, inclusive, porque ela quer resolver. É do perfil dela. E aí, essa pessoa acaba resolvendo mais que os outros e acaba recebendo cada vez mais trabalho. E mais trabalho. E aí, se por acaso essa pessoa está começando a se sobressair muito dentro da empresa e o chefe começa a ficar com ciúmes,
Uma boa forma de eu resolver o problema de eliminar essa possível concorrência é botando ainda mais trabalho. Algumas consequências vão acontecer. Ou essa pessoa vai ficar deprimida e vai cair a produtividade e vai ser mandada embora, que é o que o chefe mais quer. Ou essa pessoa vai chegar a um ponto que vai ver se, eu estou sendo sacaneada, estou sendo explorada, e eu vou tratar de espalhar meu currículo por aí. E ou ela vai trabalhar para a concorrência, ou ela vai ser minha concorrente. Então, esses são alguns dos cuidados, e no hospital não é diferente. Só que no hospital, como eu já disse para vocês, existe uma consequência nefasta em errar, que é o paciente que entrou pela porta da frente e sai pela porta dos fundos. O famoso morgue. Né? O camarada sai deitado. Rotatividade, eu não preciso nem falar para vocês. Quanto menos rotatividade a gente tiver, melhor para todo mundo. Alguns modelos de negócios estão baseados em método e não em rotatividade. Especificamente os foods, fast foods estão baseados em método. Então, cada um é responsável por um pequeno pedaço de uma tarefa. Alguém só bota o pão, alguém só bota o ketchup, alguém só bota o hambúrguer, alguém só frita a batata. Se essa pessoa resolver sair imediatamente, em menos de 10 minutos, eu treino o outro para fazer exatamente as mesmas tarefas, porque aí eu não preciso pagar um salário alto e não dependo de um profissional especializado, e sim de alguém que tenha uma especialização em um pequeno pedaço de uma tarefa, o que é diferente. Uma coisa é você ser um grande cirurgião de nariz ou um grande desenvolvedor de software, e a outra coisa é ser um cara que só bota ketchup todo dia no pão. Tá? Fui encontrando vários outros problemas nos hospitais, não só de recrutamento e seleção, como também de treinamento e desenvolvimento. De um modo geral, eu não sei como é nas empresas de vocês, mas lamentavelmente em todas as empresas que eu trabalhei, era um eterno enxugar de gelo. Quando você começava a fazer uma capacitação, havia uma rotatividade. Nos hospitais brasileiros, a média de 40% de rotatividade ano do pessoal assistencial, é muita coisa. Aí você tinha que começar, já tinha que estar começando um novo módulo, você tinha que voltar para o módulo 1, porque 40% já tinha trocado, tinha que começar tudo de novo. Então você nunca conseguia capacitar de forma adequada ninguém. Tá? Isso é um problema que nós temos hoje no Instituto Federal. Nós somos uma organização muito nova, tem 11 anos de existência. Uma parte dos técnicos administrativos, eles conseguem migrar para universidades, porque estão mais perto dos seus locais de moradia, o salário é o mesmo, mas estão mais perto dos seus locais de moradia, e toda vez que você começa a treinar aquele sujeito naquela atividade, ele se muda e o novo entra, então está num eterno aprendizado. Não preciso nem falar para vocês que com o professor não é muito diferente. Né? Uma coisa é você dar aula no ensino médio, outra coisa é você dar aula no ensino superior, os exemplos são diferentes, tudo é diferente, e o treinamento também leva tempo. Como não há planejamento e as pessoas não se conversam, uma das coisas que eu fui sacando, a palavra setup, todo mundo está familiarizado aqui no curso? Todo mundo sabe o que é um setup? Se alguém não sabe, pode me perguntar que eu falo. Tranquilos? Pode falar, professor. O setup é uma antepreparação. Quando você vai cozinhar, o ideal é que você pique a cebola, pique o alho, pique a salsa, a cebolinha, já deixa a carne no corte que você deseja, tá? Você deixa aquilo tudo já separadinho para que na hora que você for efetivamente cozinhar, você só vai pegando os vários ingredientes e vai montando o seu prato. Numa empresa industrial, você bota lá, o camarada tem que ter a chave de fenda tipo 10, tipo 5, alicate de boca, alicate de bico, a chave de pressão de não sei das quantas. Você dá o ferramental adequado. No caso de uma máquina, você regula para que ela produza alguma coisa. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo que eu gosto muito, que é uma indústria de primeira, que vocês podem comprar o leite de lá sossegados, que é a Santa Clara. A Santa Clara faz o setup da máquina de embalagem para ela embalar leite. Dali a pouco ela decide que vai produzir suco de uva. Ela vai lá e muda o setup, ou seja, a regulagem da máquina, para ela gerar caixas de suco de uva. Então você muda o setup. Tá? Essa palavra setup, para quem não sabe, veio do mundo industrial dos hospitais. Quando você vai para um bloco cirúrgico, você sabe o tipo de cirurgia e o ferramental que é utilizado naquela cirurgia. Já sabe quantas peças costuma usar, quantos bisturis e quantos alicates e que tipo de formal e assim por diante. Aliás, curiosidade, a cirurgia foi muito longa e eu acordei ainda sendo operado. Não sentia dor, mas acordei.
E os caras já sabiam que eu era do ramo, o anestesista perguntou, quer dormir ou quer ficar assistindo? Cara, um barulhão que chegou assim, porra, isso aqui é uma serralheria ou um hospital, um bloco cirúrgico? Cara, play, 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 era barulho de metal enfiando no meu osso, né? Só que eu não estava vendo, deixa rolar. Aí comecei a contar piada para o anestesista e fomos nos divertindo assim no resto da cirurgia. E aí eles pegaram essa ideia de setup, porque quando você faz o setup correto, inclusive na cozinha, você consegue fazer as coisas com mais eficiência. Mas quando é que você consegue fazer o setup correto? Quando você conversa com as pessoas para saber o que elas precisam. Por exemplo, como é que eu vou mandar alguém higienizar alguma coisa se eu não entendo de higienização? Meu amor, o que você precisa para higienizar? Eu preciso de um rodo, eu preciso de uma vassoura, eu preciso de pano para esfregar, eu preciso de pano para limpar, eu preciso de ter 2 baldes, eu preciso de ter produto A, B, C, e assim vai. E você conversando, você oferece os instrumentos adequados para que ela comece a operacionalizar. O que acontecia nesses hospitais? Os blocos cirúrgicos eram subutilizados, porque eles não queriam contratar higienizadoras para limpar o bloco cirúrgico. Quer dizer que eles faziam sujeira e metiam outra operação? Não. Eles tinham uma única higienizadora para 8 salas. A sala terminava a cirurgia, aquela higienizadora ia lá, limpava, levava um tempão, até que outra cirurgia pudesse começar, e o cirurgião ficava parado, puto da vida, no sofazinho, esperando a sala ficar pronta para ele poder ter a próxima cirurgia. E aí eu fiz o cálculo de quanto custava uma sala. Uma sala custa R$800. Isso no tempo de 2017, tá? Hoje em dia eu não sei mais quanto custa. Uma hora de sala de lucro, de faturamento dá R$800. Não de lucro, de faturamento, dá R$800. Uma higienizadora, salário de hoje, 1.342 mais 35%, tá lá, R$2.000. 3 horas de sala, 3 horas de sala me paga o salário de uma higienizadora de um mês todo. Só que 2 higienizadoras eu limpo salas muito mais rapidamente, eu consigo ter muito mais cirurgias naquela mesma sala. Em vez de ampliar o número de salas, eu consigo fazer com que aquelas minhas 8 salas que me produziam, sei lá, 12 cirurgias no final de um dia, vão me produzir 16, 17, 18 cirurgias no final do dia, que no final de um mês dá muito mais. Por quê? Porque as pessoas não se conversavam. Porque a enfermeira queria manter os custos dela, do setor dela baixo, porque ter mais uma higienizadora ia impactar no custo dela. O médico, sua vez puto da vida, não conseguia ter acesso à direção do hospital, porque nesse meio tempo tinha um diretor técnico que também tentava manter custo baixo. Mas, cara, o que o hospital precisa? Não é faturar? A gente precisa fazer a nossa fonte de receita faturar. Por sinal, alguém mandou um recado sobre o filme Redes, não sei das quantas, Redes de Intriga. Eu mandei na semana passada para vocês o artigo do jornal falando sobre o filme, do documentário lá da Netflix, tá? Sim, eu já vi e só mandei o artigo para quem não viu se interessar para ver. Bom, o que eu descobri no final das contas? Que as pessoas não interagem entre elas não se conversam, os erros são escondidos, porque se eu aparecer meu erro, eu posso ser demitido, ser punido, então as pessoas continuam morrendo porque alguém errou e não teve coragem de falar e não foi feita uma ação corretiva, eu não fiz nova capacitação, o quadro da dor. O que eu desenvolvi depois dessa tese? E aí talvez eu resolva os problemas de alguns de vocês que narraram agora problemas. Se eu quero argumentar, se eu quero melhorar o relacionamento interpessoal dentro de uma empresa, o ideal é que eu crie unidades de negócios. O meu setor, sou almoxarifado, é uma unidade de negócios, o setor de produção é uma unidade de negócios, a recepção é uma unidade de negócios, a gerência de sei lá o que, cada setor é uma unidade de negócio. Com a unidade de negócio tem a ideia de relação cliente-fornecedor. Então, no caso de um hospital, por exemplo, uma UTI, ela é cliente do serviço ela recebe clientes da emergência e das unidades de internação, e ela também é um fornecedor de clientes para o bloco cirúrgico. O que isso significa? Se eu cometer algum erro na UTI, em termos de medicação, e der uma medicação que não deveria dar para aquele paciente, aquela cirurgia, com aquela sala reservada para aquele paciente, vai ser cancelada. E eu não consigo botar em cima da hora um novo paciente naquele horário é perdido. Aquelas pessoas que estavam com seus horários disponibilizados para aquilo, vão ficar com a agenda ociosa, e o hospital deixa de ganhar dinheiro. O outro lado também é verdade. Se esse paciente não vier bem trabalhado lá da unidade de internação, ele já entra perdendo na UTI.
porque eu tenho ainda que estabilizá-lo, ele tem que já vir mais estável dentro da internação, para depois ele efetivamente entrar na UTI. O que eu fiz num dos hospitais, foi no primeiro, a gente criou uma comissão, explicou para todo mundo, só que nós estamos na terra de gringo, tá, pessoal? Nós envolvemos grana. Se os setores começassem a se falar mais e começassem a apurar indicadores do tipo, o que eu estou fazendo que está atrapalhando o teu setor? Quais coisas do teu setor que estão ocorrendo e por que estão ocorrendo? Quando as conversas começaram a acontecer, algumas vezes se deu conta que o problema não era culpa nem de um setor, nem de um outro setor, era institucional. E aí cabia a direção resolver aquele problema para não ter mais aquele pepino. Por que nós envolvemos grana? Porque nós decidimos dar um 14º salário para os gestores desses setores. Fosse o chefe do almoxarifado, fosse o enfermeiro da unidade. O que eles tinham que fazer? Atingir metas. Atingindo as metas, eles não eram concorrentes entre si. Eles começavam a ganhar um 14º salário desde que começassem a melhorar os seus dados. No ano seguinte, idem, e aí para frente. Qual o setor que nós erramos? E aí tivemos que consertar. Culpa nossa, minha principalmente. O setor de recuperação. Porque nós não nos demos conta, e a enfermeira também naquela época não, e depois, na metade do negócio, ela nos chamou do tipo assim, não vou conseguir. Porque o setor dela não tem como economizar, ela é um setor meio, ela recebe gente do bloco cirúrgico e muitas vezes funciona como uma unidade de internação. E ela não tinha como economizar uma série de itens porque não dependia dela. Ali ela já gerenciava no máximo. Então nós mudamos os indicadores dela para que ela pudesse também ter acesso ao 14º salário, porque senão não seria justo. Ninguém ia querer trabalhar com o tablet do Felipe, nem na recuperação, porque não quer ganhar nada. Entenderam? Mas precisa sempre mexer com o bolso? Não, não precisa. Quando as pessoas entendem a importância daquilo que estão causando, elas têm que entender o porquê e o como fazer. Elas vão participar. De novo, no primeiro hospital. O segundo hospital era muito mais complicado, tá, pessoal? Envolvia política, era um desastre. No primeiro hospital, nós mostramos que a unidade do andar estava tendo que perder funcionários que deveriam estar fazendo medicação lá nos seus leitos, para que descessem na emergência, para liberar, para pegar pacientes, para subir para o andar. E aí, o pessoal da emergência, que tinha uma equipe grande, ficava ocioso em alguns momentos, e esse pessoal, em vez de ficar ocioso, passou a levar para o andar. O pessoal do andar, por sua vez, que escondia leito, quando o paciente ia embora, eles escondiam leito. Eles não falavam que o leito estava pronto, que o leito estava disponível, eles fingiam que o paciente ainda estava no quarto. Passou a entender que toda vez que eles escondiam o leito, as colegas da emergência estavam ficando sacrificadas, porque estavam colocando mais camas do que tinham condições de atender. E isso piorava a qualidade, inclusive, de sobrevida do paciente. Quando nós botamos os dois lados para conversar, as soluções aconteceram lindamente. Mas é que houve argumentação respeitosa de lado a lado. Isso é fácil? Não. Leva alguns meses, tem que sentar a bunda, tem que tirar as armas que a gente carrega junto e discutir. E, por favor, acho que foi a Jéssica que falou, que deu o exemplo da pessoa, eu não posso mudar de interlocutor toda hora. Eu tenho que ter um interlocutor desses vários setores que saiba o que foi combinado nas outras vezes. Porque senão aquela pessoa vai ficar até envergonhada de falar algo que de repente já foi falado um monte. Ela prefere ficar em silêncio para não passar como idiota. Certo? Você está expondo a pessoa ao ridículo desnecessariamente. Os maiores desafios, e para mim isso é o grande problema de todas as empresas, a alta direção é muito boa do discurso, mas na prática eles não praticam aquilo que tanto conversam. Eles adoram fazer folhetos bonitos, folders fantásticos, de mostrar o quanto o colaborador, que é uma palavra que tem um horror, é importante para a empresa, mas no dia a dia eles massacram o pobre dos funcionários. Repensar processos, não tem nenhum processo que não possa ser melhorado, inclusive os que estão muito bons hoje em dia podem ser repensados para fazer coisa melhor. Para isso, basta conversar com as pessoas que são operacionais. Não precisa contratar consultor de fora. Pergunta para quem faz se não tem outra maneira melhor de fazer, que eles vão te contar. Aquele cliente, no meu caso, paciente, ele não é de uma unidade, ele é de todo um hospital. Quando alguém... Eu falei mal do Regina para vocês todos. Eu era paciente de uma unidade. No momento que eu falei mal para vocês todos do Hospital Regina, eu estou falando mal do Hospital Regina, não da unidade tal, porque aquela unidade é reflexo do restante do hospital. Gente, eu sou muito canalha, tá?
Na hora que eu fui conversar na hora de fazer a internação, a mocinha me apresentou um monte de papéis que eu tinha que dizer, olha, se o seu plano não cobrir, você tem que pagar isso. Se o seu plano não cobrir, tem que pagar isso. Se o seu plano não cobrir, tem que pagar isso. Se ficar acompanhando, tem que pagar isso. Se não acompanhar isso. Aí disse, cara, eu tenho algum direito aqui? Não, é só porque se acontecer. Ou seja, eles primeiro se garantem na parte deles de receber. E me esquemaria de R$4, R$8, R$16. Aí o senhor tem que esperar ali fora que uma colega nossa vai levar o senhor até o bloco cirúrgico. Aí quando chegou a moça, estava acompanhada da minha esposa, eu perguntei, senhorita, eu só vou andar com a senhora se a senhora me responder uma coisa. Quanto a senhora cobra para me guiar até o bloco cirúrgico? Ela me olhou surpresa, não cobro nada. Não. Porque tudo que eu assinei ali embaixo parece que tudo cobra. Eu sei onde fica o bloco cirúrgico, não preciso da senhora para nada. Se a senhora disser que vai me cobrar 10 pila para me levar até o bloco, eu vou sozinho. Não, aí começou a rir. Aqui não é fácil. Não é fácil, não. Cara, acaba criando um clima de desconfiança entre as partes. Tu tá ali só como um produto, né? Você é uma mercadoria que está sendo tratada como uma mercadoria. E aí, é porque eu gosto dessa foto aqui. Cara, e a mercadoria, para ser bem tratada, começa pelo sorriso do primeiro funcionário que encontra o teu cliente. E o primeiro funcionário que encontra o teu cliente é o teu porteiro, é o teu vigilante, é o segurança da empresa terceirizada. Pensem bem, porque esses caras não podem não estar vestindo o uniforme da tua empresa, mas naquele momento eles são a tua empresa. Quanto supermercado não se estrepou aí porque os seguranças resolveram usar de força em cima de pessoas que eles julgavam por causa da cor, que eram ladrões? Um sorriso desmonta um monte de problemas, certo? E vai pelos pequenos detalhes, no caso dos hospitais. Por que não tratar pessoas com patologias diferentes de modos diferentes? No caso de vocês, cada um com um negócio peculiar, vamos pegar o negócio do petróleo. Cara, você tem pequenas empresas de combustíveis, eu não sei se é o caso específico aí dela, mas eu vou dar. Cara, esses caras são responsáveis por abastecer pequenas cidades, são pequenas, não são grandes redes, são pequenos postos. Esses caras têm que ter uma atenção especial, eles não têm bala na agulha para aguentar grandes mudanças de preço. Eles têm que ter políticas diferentes de tratar. No caso do hospital, o que eu sempre propus o cara que está com câncer, que vai tirar um pedaço dele por causa do câncer, ele tem que ter um tratamento diferenciado na recepção. Ele não pode ser tratado como um cara que vai operar joelho, pescoço ou vai botar peito. Porque essa pessoa está indo lá para tirar um pedaço para tentar continuar viva. Não é para ficar mais bonitinha. Ou que nem eu que fui botar uma prótese no joelho para poder andar melhor. Não. Uma gestante que está num momento mais importante da sua vida. Por que ela não pode ter uma alimentação especial que ela consiga se alimentar sem ser aquela comida horrorosa de hospital, que de modo geral são um horror? Assim, tenho que contar mais uma para vocês. A nutricionista foi me peitar no segundo dia porque eu me recusei a comer o jantar. Eu disse, olha, senhorita, eu não tenho o hábito de jantar, a sua comida é muito ruim e eu não vou comer. Não, então o senhor está se negando? A senhora chame como a senhora quiser, a boca é minha, eu não vou botar essa comida para dentro. Ponto. Tô terminando, amor, já. Pode entrar. Tá, querido, vai. Beijo. Minha mulher fez mais um exame de Covid e deu negativo, graças a Deus. É o 4º exame dela já invicta. No caso dos pacientes com câncer, outra briga que a gente tem. Por que paciente com câncer não pode comer o que está afim de comer? Se tem uma coisa que tem familiar com câncer, sabe? Eles ficam inapetentes, eles perdem vontade de comer as coisas. E se der desejo do cara de comer filé com fritas todo dia, cara, serve filé com fritas todo dia pro cara. É melhor ele estar sendo alimentado com alguma... mas é gordura. Cara, o cara tá morrendo, porra. Deixa o cara comer, certo? Dá um último prazer pro cara. Nem que seja um prazer que dê uma melhor continuidade de vida para ele. Mas dá. Para com essa frescura que não pode. Perdão. Sim, fala. Com uma coisa com relação a isso, tá? A gente também pode olhar comida como combustível. E o câncer, ele é um câncer porque entre as ações dele, ele drena a pessoa, ele é um parasita vivendo em ti e sugando quase a tua alma. Nessas horas, o ideal é incluir que tu coma. É isso aí. É toda a minha família da área de saúde. Só eu que sou ovelha negra. Isso aí, pessoal. O único que usou a cabeça, não sei. Vamos lá. Outra coisa, mania de chamar o paciente pelo número do quarto. As pessoas têm nomes, certo? É Sérgio, João e Maria. Sabe o que minha mulher fez com as equipes dela aqui em Novo Hamburgo, quando foi virar enfermeira dos hospitais? Botou fita adesiva, botou número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. E aí começou a chamar as pessoas pelo número.
E aí, vocês gostaram? Por que vocês acham que o paciente gosta de ser chamado de 502B? Chama pelo nome. Aquele é um ser humano, ele tem que ser tratado como um ser humano, né? Outro problema é a higienização das mãos. Cara, assim, ó, graças a Deus eu sou um corpo fechado, devo ter um pai de santo que deve ter me coberto de coisas quando eu nasci, porque as desgraçadas das mulheres não limpavam as mãos entre o paciente e outro, eram os dois no quarto. Elas passavam mal e porcamente um álcool em gel naquela luva porca delas para mexer uns nos outros. E quando chegava no meu acesso, eu não deixava mexer, eu mandava limpar a mão de novo. Eu sei o risco. Agora, claro, eu mandei mexer no álcool gel quando eu estava acordado. Às vezes que eu estava dormindo, não sei o que fizeram, mas eu acho que eu estou bem. Outra coisa é entender que o nosso cliente, ele está num ambiente, um de vocês relatou isso, que acho que foi a Jéssica também, que uma enfermeira falou mal da outra. Não, pode. Quando ela detectou o erro, ela imediatamente deveria ter consertado o erro sem falar mal da outra, porque aí você cria uma desconfiança do sistema. Tinha que ter resolvido, chamado a atenção da outra. Ó, querida, o que você fez está errado. Assim. E se a outra ficasse brava, passa para a chefia anterior, do tipo, ó, capacitação da criatura, porque senão ela vai matar a gente. Mas eu não posso expor a empresa perante o cliente, porque o cliente não é surdo. E ele já está num ambiente hostil que ele tem que se sentir bem. E ambiente hostil, entenda, pode ser no ônibus, pode ser no barzinho, pode ser no hospital, pode ser onde vocês quiserem. Eu estou num ambiente fora do meu padrão, ele passou a ser um ambiente hostil. Tá? Eu trago dados para vocês dos Estados Unidos, mas especificamente eu gosto do segundo aqui. Por que a gente obriga todo mundo a usar avental ao invés do próprio pijama? No caso dos idosos, principalmente. Aquele avental é horroroso, a bunda da gente fica de fora. Né? Não pode fazer um avental? Pode fazer um avental. Por que usa aquele avental? Já vou dizer para vocês, porque quando há parada cardíaca, eu arranco o avental com mais velocidade. Mas fica tranquilo, gente. Quando for a parada cardíaca, a gente arranca também a camisa dos botões e consegue fazer a parada cardíaca do mesmo jeito. Então, assim, ó, deixa a pessoa ter um pouco da sua dignidade. Procura deixar a pessoa tomar banho no horário que ela costuma tomar. Não acorda o cara às 6 horas da manhã para tomar banho, porque senão não vai vencer o número de banhos de leite. As coisas malucas. E assim a gente tem que tratar o nosso cliente com empatia, se colocando no lugar do outro. E o nosso colega idem, entender que hoje ele chegou com a cara torta, porque de repente ele está com problemas que eu desconheço e que ele normalmente não é uma pessoa assim. Não, Sérgio, mas esse é uma pessoa normalmente assim. De repente ele está precisando ser levado para uma função diferente daquela, ele vai ser infeliz ali para sempre, ou precisa de uma conversa ao pé do ouvido, e aí para isso tem a liderança, né? Mas ponha-se à disposição daquela pessoa. Você precisa conversar? Tem algo que eu possa te ajudar? Sei lá, qualquer coisa, mas viver dessa maneira é muito triste, né? E quando nós falamos sobre diversidade, é também se colocar no lugar do outro. Eu sou branco. Eu não tenho como falar como se sente alguém que é negro sendo tratado de maneira diferenciada ao longo de toda a sua vida com determinados preconceitos. Eu não tenho. Eu posso dizer a vocês que eu sempre fui narigudo e sei como é ser narigudo e ser tratado de forma diferente. A vida inteira fui. Depois que eu cresci, eu fiquei careca aos 23, então eu sou narigudo e careca. Então eu sei como é ser tratado. Essa parte do preconceito, da sacanagem, eu sei, mas eu já relevei essas coisas há muito tempo, porque eu aprendi que ou eu aprendi a conviver com isso, ou ia sofrer a vida inteira. O meu mais velho não aprendeu ainda. Ele é louro, olho azul, bonito, mas é gordinho. Então ele sofre bullying dos colegas por ser gordinho. E sofre mesmo. Se fosse eu, mandava merda, mas ele não consegue. O mais novo já é um porra louca, já consegue levar mais na maciota. A gente tem que entender que as pessoas têm sentimentos, que elas são individuais e nós não somos iguais uns aos outros. E quando a gente fala em diversidade, em incluir diversidade dentro da empresa, a gente está falando em possibilidade de inovação, em ter um novo olhar sobre as coisas, mas isso só vai dar certo quando todo mundo estiver preparado antes para a entrada dessas pessoas todas. E eu não me refiro só a travestis, a negros, a pobres, a tudo, até a faixas etárias diferentes. Porque a gente também tem preconceito contra etarismo. Fica tranquilo, vai sossegado. Quando a gente fala sobre diversidade, a gente tem que entender que toda empresa tem que ser preparada e capacitada para isso, certo? Vamos tratar de ler um pouco, né? E aí, estamos terminando.
nossa disciplina foi basicamente sobre ser líder, e a gente tem que decidir se a gente vai ser um líder com esse símbolo americanizoide aí de Mulher Maravilha e Homem, Super-Homem, ou se a gente vai ficar assim no final, né? Bem acabadinho, sozinho, angustiado, botando o dedo no nariz. E a gente só é líder se a gente tiver outras pessoas que nos reconheçam como tal. Se a gente não tiver, a gente pode ter um crachá lindo de morrer, uma mesa muito grande, que as pessoas não vão respeitar a gente. Pensem nisso à medida que vocês forem crescendo nas empresas. A gente não cresce sozinho, a gente cresce porque os outros nos dão o apoio e o suporte necessário. Sobretudo, comuniquem-se, perguntem, debatam, tentem chegar a um acordo, a um consenso sobre o que é adequado. Eu dou aí para vocês algumas referências sobre literatura. Eu tenho algumas implicâncias com o Mário Sérgio Cortella, tá? Eu gosto desse texto, um dos poucos. Eu acho um saco ouvindo ele falar, inclusive. Mas vamos lá, eu talvez seja a voz única, mas é que ele está muito na moda para o meu gosto, eu não gosto de muita gente que fica muito na moda. Cortella... Eu achava que eu era a única. Então somos dois. Cortella costumava dizer aos filhos quando crianças: quando completar 12 anos, contarei o segredo da vida para vocês. Quando o mais velho completou 12 anos, acordou todo ansioso para saber o segredo de vida. E o pai disse: contarei, mas você não pode revelar aos seus irmãos. Vaca não dá leite. Como? Vaca não dá leite. Você tem de tirar. E esse é o segredo da vida. Vaca, búfala, cabra não dão leite. Ou você tira, ou não tem leite. Existe uma geração que acha que uma vaca dá leite, ela acha que as coisas são dadas de forma automática. Eu quero, eu peço, eu ganho. A felicidade resulta do esforço. A ausência do esforço resulta em frustração. Eu tenho isso como mantra na minha vida, por acaso é um pensamento que é dele, mas eu sempre acho que as coisas só vão acontecer se a gente quiser que aconteça. Senão não vai rolar, tá? Nunca desista, lute. E eu gostaria de passar isso aqui para vocês. 2 segundos, eu vou parar essa apresentação aqui e vou ver se eu consigo fisgar a outra que eu tenho. 2 segundos. Vamos ver se dá certo. Apresentar aqui uma janela. Aqui. Vamos ver se vai aparecer para vocês. Não está aparecendo para vocês, tá? Aparece para vocês? Tá aparecendo, tá aparecendo. Uns memes aparece. Aparece eles batendo as taças? Aparece? Sim, aparece a taça. É porque eu não, mas eu queria ver se ele apareceu eles batendo. E a música aparece também? Não, tá fixo, é uma imagem. Não, fixa. animação não, é parado. Como é que eu faço isso? Vamos ver se eu consigo. Já sei o que eu tenho que fazer. Peraí. Vamos ver. Agora só a música, não tá aparecendo o vídeo. Não consigo. Conseguiu? Passou? Não. Eu mando para vocês por e-mail. Não, mas é um vídeo. O pessoal se É o novo jeito que a gente vai ter para brindar no final do ano. É bom que a gente já vai ensaiando já, comprando a sua vara, a taça de longe, a distância. Gente, eu espero ter ajudado em alguma coisa, contribuído alguma coisa nesses nossos encontros. A gente não se vê mais, agora vocês vão ter outros docentes. É claro que isso não tira a possibilidade de vocês entrarem em contato comigo a qualquer momento, para tirar qualquer dúvida, pedir algum material. Eu vou ter o maior prazer de compartilhar. Se por acaso também acontecer de encontrar algum artigo na HSM que seja legal, eu vou continuar compartilhando com os e-mails de vocês, tá bom? Sérgio, eu compartilhei ali aqui é o Matheus, eu compartilhei ali no chat com os colegas 2 links. Um é um vídeo no YouTube, que é um TED Talks
uma empresária que fala sobre liderança colaborativa. Então, quando eu vi ali as imagens finais do líder herói, ela fala justamente sobre a importância do líder não ser um herói, mas de como que tu faz para conseguir liderar uma equipe em que todos, digamos, queiram colaborar. É bem legal aquele vídeo, assim, tem uns 12 minutos. E a outra referência que eu mandei da Bootsorg, não sei se o pessoal já conhece, mas é uma empresa da Holanda de home care. Então, quando eu estava falando, né, de toda essa parte de como o pessoal da enfermagem atua e tal, e como poderia atuar para qualificar o seu atendimento, eu me lembrei desse exemplo da Buurtzorg, porque ela é uma empresa que aparece num livro do Frederic Laloux, que é Reinventando Organizações. Ele usa o exemplo dessa empresa Buurtzorg para falar do que seria, na concepção dele, o modelo de empresa, digamos, do futuro, né, para o qual as empresas deveriam evoluir, que é com uma série de valores de autonomia dos colaboradores, ou enfim, não sei qual termo que tu prefere, mas enfim, das pessoas terem autonomia, delas fazerem autogerenciamento, de tu não ter aquela estrutura hierarquizada, tradicional, em forma de silos e tal. Então, o autor, ele usa justamente o exemplo dessa empresa Buurtzorg para falar como modelos de negócio podem ser diferentes e como esse tipo que ele faz uma classificação em 5 tipos, de acordo com cores e tal, é bem legal, assim, bem didático. E aí ele fala como esse exemplo da Buurtzorg pode servir para um novo modelo de empresas que, na visão dele, estaria mais adequado para um mundo em evolução. E sim, eu estou de aniversário. Parabéns, então, né? Vamos cantar um parabéns para ele, né? Como encerramento nosso, né? Parabéns para você. Valeu, pessoal. Parabéns, Matheus. A harmonia foi fantástica. Gente, saúde, de coração para vocês, tá? E, Matheus, mais 400 anos pela frente, se Deus quiser. Tá bom assim, obrigado. Né? Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês, de coração. Foi uma honra e um prazer estar com vocês. Obrigada, professor. Obrigada. Obrigado. Até a próxima.